Olá, eu sou Ivan Coutinho, muito conhecido aqui na cidade como Professor Ivan. Estou vindo aqui no nosso querido Colégio Estadual Alcino Guanabara para contar uma história de parceria entre a Nascente Pequena e o Alcino Guanabara. E aí eu vou encontrar um ilustre personagem. Vem, vamos juntos para a gente falar sobre isso. 36 anos de história não é coisa fácil de se escrever. A trajetória tem seus altos, muitas vezes baixos de estarrecer. Mas enfrentando os desafios com coragem e amor no coração, somos testemunhas vivas do poder da união. Nascente pequena, orgulho de te ter aqui. Oi, Maria, bom dia. Você está em casa, Maria? Vem cá, as pessoas querem conhecer você, Maria. Bom dia, professor! Que bela manhã! E bom dia, pessoal! Eu me chamo Maria, sou filha da Maria e do João, personagens do Teatro de Fantoches, contadores de histórias da Nascente. Quero convidar todos vocês para uma viagem pelo Reino Encantado de Guapimirim, onde movimento é vida, dedicação é amor e continuar com isso é compromisso. Então, Maria, você sabe, essa história começou lá atrás, com um pessoal que eram chamados na época de Doidos Santos. Conta mais, professor! Então, aí eles mexiam com arte, com música, com literatura, com meio ambiente, Uau! com questões sociais, tudo isso eles faziam naquela época. Então, professor, a Marinette, junto com a Teresa, deram voz ao movimento com a criação dos fantoches João e Maria, meu pai e minha mãe, juntamente com todos os outros bonecos do teatro, por volta de 1985 e 1986. Foi por isso que em 1987, na então Praça Itaguaçu, que hoje é conhecida como Praça da Emancipação, que esse movimento tomou força, tomou corpo, porque também, na época, eles queriam fazer um projeto que beneficiasse o curso de formação de professores, que precisava de horas de estágio. Daí nasceu a parceria entre a Nascente Pequena e o Colégio Estadual Alcino Guanabara, né, para propor esse projeto de trabalho em conjunto, os dois. Caramba, professor, que história linda! E a gente faz parte dela. Então foi assim, professor, que surgiu a nossa querida Associação Cultural Nascente Pequena, com risos, lágrimas e muito trabalho. Então, Maria, o que você acha? Vamos, gente! Vamos, a partir de agora, contar histórias fantásticas da Nascente Pequena, desde 1987 até agora. Vem, vamos juntos! Vamos! Marlene, tua boneca. A gente fez para eles, né? A Nascente nasceu para essas crianças. Eu fui criada nas cachoeiras, né? De Guapim. Então a cachoeira era o nosso maior hobby, né? E aí, quando eu saio do curso que termina o ensino médio, comecei a participar da AMA, Associação Agentes de Defesa do Meio Ambiente, em Magé, que eu tinha acabado de se formar em 79. E eu fiquei encantada com aquela discussão, discutir a questão dos manguezais. E o grupo da AMA era um grupo de advogados. Conheci o seu Jader Uman, que é o seu Moreno, na época da família Uman, o patriarca das Uman, e ele era historiador. Numa vez, a gente saiu da AMA, ele falou assim, sabe o que quer dizer Guapimirim Tupi-Guarani? Nem imagino. Ele falou assim, Nascente Pequena. Eu tenho revistas e jornais da época do Império que comprovam isso. Fiquei com aquilo no ouvido, né? Então,
essa coisa da discussão da cidade em si acabar envolvendo, eu continuei, né, com isso. 87 começa esse movimento, vamos criar uma associação cultural, ver se a gente traz uma biblioteca pública para cá. Falo muito que os sonhos não envelhecem. Primeira conversa para se criar um espaço público que seria uma biblioteca, fomos com a Ruth Carrara, que fazia parte da AMA, né, Associação Bagéense de Defesa do Meio Ambiente, e com o Toins e Ruth no ponto de ônibus, a gente conversando colocou essa questão da dificuldade, da necessidade de um espaço cultural, uma biblioteca. Eu lembro quando eu me encontrei com a Marinete Chaves, na próxima uma situação a gente se cruzou, estava num momento muito especial de Iguape, e a gente começou a conversar e surgiu a ideia de criar uma associação cultural. E aquilo ali estava latente na sociedade, as pessoas queriam aquilo. Então, depois a gente combinou que a semana seguinte a gente reuniu um grupo para começar a conversar. Encheu de gente. Já foi muitas pessoas, tá? Criamos grupos de trabalhos, né? Foi começado a discutir o que seria a nascente pequena, qual seriam as propostas, o que não poderia ser, poderia ser algo apartidário. Então, é uma discussão muito interessante. As minhas irmãs tinham um barzinho que só funcionava nos finais de semana. Lá na Praça Paulo Terra hoje, né? Aí na conversa lá, todo mundo ficou feliz da vida em dar força para esse movimento da criação de uma associação cultural. Aí as primeiras frases, as primeiras palavras surgiu nesse barzinho, né? Aí que foi fomentado mesmo, né? Vamos fazer, vamos. E assim surgiu, né? Legalmente, né? Nasceu de verdade a associação. E aí, a partir daí, a primeira coisa que a gente fez para as crianças como atividade, o que a gente vai fazer para nossas crianças? Eu lembrava muito da minha infância de teatro de fantoche, né? Então, vamos fazer um teatro de fantoche? Bora! Mas como que a gente vai começar isso? Então, nós fomos nada mais, nada menos a Maria Clara Machado, que era a sumidade, né, em teatro de fantoche. E aí nós fomos a ela e ela nos passou assim de uma forma incrível todas as dicas. E aí nós trouxemos aquela bagagem lá do Rio de Janeiro, né, do Teatro Taboado para cá e começamos. E essa aqui foi a primeira criação, a Mariazinha, né? A história do João e Maria. Era a história de João e Maria. O Joãozinho, Marinete fez, eu fiz a Maria. O Joãozinho vai ter que refazer, né? Mas tudo bem, a Maria está aqui até hoje. Então foi com ela que a gente começou esse entretenimento, essa atividade cultural com os nossos filhos. E foi um sucesso. Eles amavam, adoravam, foi um negócio maravilhoso. E daí a coisa foi crescendo e foi surgindo, então, Fazendo Arte na Praça. E aí, Maria, tudo bem? Eu estava lembrando, Maria, daquela época que você e sua mãe contavam aquelas histórias para as crianças. Pois é, professor. Sempre fomos bonecas muito animadas. Você conhece muito bem a história da fundação da Nascente. E eu sei que você pode contar com detalhes como tudo aconteceu, né? Pois é, Maria. De 87 a 97 foi que nasceram essas ideias, sabe? As ideias eram novas, os objetivos eram novos, mas os ideais eram antigos ideais. Ideais que sempre nortearam a população brasileira e, sobretudo, a população aqui de Guapimirim. Pois é, professor. Mas diante de tantas lutas, eu sei que dedicação é amor e continuar é compromisso. Foram lágrimas e sorrisos em uma trajetória árdua de trabalho.
gente, tudo era muito novidade, falar de uma associação cultural em Guapimirim. Então Marinete vai morar não sei aonde, vem cheio de ideias, vem cheio de, né? E a gente foi abraçando, aos pouquinhos cada um foi abraçando, e era o que a gente precisava na época. Tinha o Grêmio Recreativo Musical, meio parado na época, mas tinha banda, a gente tinha assim, uma referência grande de música nesse sentido, mas era assim, eram para as pessoas mais velhas, eram, né, a banda que tocava nas alvoradas das festas da igreja, mas a Nascente vindo trouxe para a rua, veio para a rua, todo mundo... Esses movimentos. Isso, trouxe o movimento de teatro, como eu falei, de oficinas, desse lazer. Artesanato, muito artesanato. A gente reaproveitar, que começou a se falar muito disso na época também, o meio ambiente. Nós fundamos a Nascente em dezembro de 87. Aí em 88 você encontra o Adib. Conta do espaço. Foi, aí eu procurei o Adib na rua, assim, Adib, a gente está com uma associação cultural já fundada e tal, e a gente precisa de um espaço. Aí eu sei que ele se encantou com a ideia. Eu vou arranjar para vocês aqui esse espaço aqui. Já existia, né? O Eduardo Garcia, 103A. Onde hoje funciona a farmácia. Então aquele espaço ali foi cedido para a Nascente Pequena, aí foi uma festa. Aí Gilca vem como professora de tricô, Marlene... Com professora de bonecas. Pintura em tecido. Laurinda com a professora de corte e costura, que era a mãe da Jéssica, que era uma pessoa formidável também, super pra cima, botava né? Botava todo mundo pra cima, positiva pra caramba, e foi indo. Aqui, gente, a Jéssica ficou bem emocionada quando a gente falou da mãe dela. E ela falou agora do galpão da prefeitura, prefeitura velha, onde antigamente tirava a identidade, né? Isso. A minha mãe fez muita fantasia ali também. Ela época, começou aqui o carnaval, ele tava, né? Tem aquela foto com você? É aqui. A Marlene conheceu minha mãe na escola, né? E pelo que tudo indica, é o Rui Barbosa. Barbosa, minha tia, Fátima Cardoso, não sei se vocês conhecem, ela era diretora lá. E ela foi muitos anos diretora daquela escola. A minha tia também amava a escola. Aí depois surgiu Marlene o Otelo. conheceu Laurinda lá na escola. Ela falou que costurava, que fazia costura. Eu digo, que ótimo, você não quer participar lá da Nascente você convidou para participar. Né? Que lá você poderia dar cursos. Ela, claro, como a Nascente estava começando com os cursos, quem conhecia alguém que fizesse curso, a gente convidava. Entendeu? A Marlene foi um pilar muito importante na nossa história. Nós todas fomos. Tudo começa com as mulheres da cidade. Essa capacitação, corte, costura, tricô, crochê, bordado, pintura em tecido. Né? A Ana Helena teve uma participação muito importante lá nesse primeiro momento, lá nesse primeiro espaço, que ela dava uma oficina para os idosos. Então ela ganhou vários tacos, uma caixa de tacos, e ali os idosos faziam, trabalhavam com decalquezinho, ou então recorte aí eles ficavam recortando de revistas, figuras, colavam ali e envernizavam. O curso normal estava começando em 85 aqui no Alcindo Guanabara, né? E aí a Nascente Pequena vem em 87 para juntar ali, né, a primeira turma se formando do normal. Né? 87 foi a primeira turminha. Eu, Helena, Zeli, vários professores da época. E aí a Nascente vem para quê? Só para somar toda a prática. Tudo que a gente precisava em termos culturais, né, a Nascente nos deu. Porque enquanto escola, ótimo. Ensino, tinha as escolas, né, que a gente levava os alunos para estagiar. Mas é a cultura. E era assim, uma preocupação grande nossa. O prefeito Nelson do Posto que deu a concessão aqui desse espaço aqui, porque não tínhamos, lá era pequeno, e lá o pessoal ia pegar para a saúde. Então ele deixou ficar aqui nesse espaço, que fizemos muita coisa aqui, né? Você sempre teve parceiro da associação, né, Renato? Aqui teve com os cursos de modelo, artesanato, todo tipo de cursos. Temos aqui, pequeno, mas
E daí, meu amigo, para cima sempre eu... Chegamos aos 36, não é isso? 36. E tem muita história nessas 3 décadas, né? E mais 3 anos, né? Mais 6 anos. E foi muito legal. Quando a Cuca chegou aqui em Guapi, a cidade estava prestes, assim, estava começando o movimento da emancipação. Então eu acho que eu desci no lugar certo. Aí nós tivemos assim a Cuca com a Nascente Pequena. Várias pessoas passaram, tanto pela Nascente quanto pela Cuca, umas já falecidas, né? Sim. Como o nosso Lauro. A Nascente Pequena, ela veio logo após o movimento Diretas Já, porque foi em 1983 que a sociedade civil sentiu a necessidade de se organizar. E a Nascente foi 4 anos depois. E a Nascente Pequena, né, teve e tem, né, um movimento incrível, né, mostrando a capacidade, né, e o interesse, a importância e a necessidade, né, da sociedade civil se organizar para dar diretriz, né, aos movimentos sociais, né. A Nascente Pequena, ela surgiu assim, num momento muito maneiro, sabe? Em Magé começou o movimento lá, liderado por Radamés, que era a Associação dos Moradores de Magé. Guapimirim começou o AMA Guapi, né, Associação dos Moradores e Amigos de Guapimirim. E essa mesma turma que fundou a associação foi a mesma turma que fundou a Nascente Pequena. Inclusive, hoje nós estamos numa praça aqui que tem o nome de um dos fundadores da Nascente. Que o nome dessa praça, para quem não sabe, é Praça da Emancipação, jornalista emancipacionista Lauro Osvaldo Peixoto Gonçalves. Lauro é uma pessoa que fez a diferença nessa cidade. Tá? Ele era uma pessoa que conseguia ser extremamente grosso, irritante, mas as pessoas mais bondosas do conheço. E querida demais. Por todo mundo. Verdade. Deixa eu abrir um parênteses. O Lauro, a quem eu tive a honra de batizar de o Boca de Inferno de Guapi. Boca maldita. Não, era Boca de Inferno. Lembrando do Gregório de Matos, lá que ele tinha, enfim, essa alcunha, né? O Lauro é uma figura ímpar. Um sujeito de rara inteligência, terrível, um polemista, né? Mas como diz o Toís, aquilo era uma capa, sabe? Um sujeito de um coração enorme, de uma generosidade muito grande. Lauro se foi e deixou muita saudade. Que tinha o jornal Nossa Tribuna, e a gente se encontrava na Nossa Tribuna, né? Paulo tinha a seção dele, tinha a minha, a Regina, a Marinete, a Heloísa Abreu também, né? Heloísa. O nosso objetivo era a cultura, era a arte, né? A gente promovia muita coisa, né? E a cidade, sabe, dava uma força. A gente estava começando, o Guapimirim dependia de Magé, né? Aí depois de muita luta a gente conseguiu criar, né? Ajudar a desenvolver essa parte cultural, né? Aqui em Guapimirim. Como o Guapi estava nesse movimento antes da emancipação, nós representávamos a cidade nos conselhos municipais em Magé. E por conta de toda essa experiência com jovem, com criança, a Nascente, então, teve uma participação muito importante, que eu cheguei a fazer, fui até presidente interina no início do CMDCA. Né? E ali a gente lutou muito para que fosse implementado o Conselho Tutelar. A Nascente, ela praticamente fazia parte, sempre tinha um representante na Nascente de todos os conselhos. Já era uma parte importante, entendeu? Que é com a participação e a Nascente se fazer presente. Quer dizer, no conselho da criança, no caso da assistência,
eles foram fundamentais, eles sempre estiveram presentes, eles sempre quiseram estar participando, entendeu? Tem vários projetos aí que veem recursos. Os projetos, para uma exigência, é que tinha que ter o título de utilidade pública. Se ela não tivesse, ela não podia fazer inscrição. E quem dá essa utilidade pública é o vereador. Então, nós fizemos esse papel, foi importante para a Nascente, como para as outras entidades, todas elas. E nesse momento, então, a Nascente Pequena recebeu esse título porque ela foi reconhecida pelo poder público. Foi reconhecida, porque o trabalho dela, o trabalho que ela sempre, ela teve sempre, vamos dizer assim, não criou atrito com A, B ou C na política. Ela sempre teve até a ar partidária. Porque tudo que se resolvia aqui em relação às crianças vulneráveis tinha que esperar o juiz atender em Magé. Então, nós temos aí, podemos deixar de nomear a dona Dalva Maurati, porque a Dalva Maurati, nessa época, ela levava as crianças para a casa dela. Porque a criança estava em risco social dentro da própria casa. E aí, para não continuar na violência, ela, até o juiz decidir, ficava na casa dela. Só que para ter o conselho tutelar tinha que ter o fórum. E aí é uma luta para ter o fórum. Porque através do conselho tutelar, a gente teria acesso a uma série de providências, né, para essas crianças serem acolhidas. A Nascente Pequena fez parte da formação da minha infância. Eu me lembro de minha mãe, Marinete, os filhos, a gente tudo criança ali, fazendo aula de artes. E isso eu já tinha uma influência, uma veia artística do meu pai em casa, né? E aquilo serviu para estimular ainda mais. Porque nós fizemos um concurso de logomarca. E o rapaz ganhou lá, um japonês ganhou a bicicleta, foi doação do Zé Carlos. Quando a gente vai registrar a logomarca, ela já existia. Então, aí eu comentei com o Marinete, o Ravi está desenvolvendo trabalhos bonitos. Eu acho que o Ravi consegue fazer uma logomarca muito boa para a Nascente. Por que não dá oportunidade a ele? Aí ele entrou, né? Então me lembrei da origem do nome, que é Nascente. Guapimirim em Tupi-Guarani, não é isso? Isso. Que significa HPI Mirim, uma coisa assim. Nascente Pequena. Nascente Pequena. A ideia foi que começou pequena ali, um rio, nascendo ali no pé da serra, né, Dedo de Deus, e começou uma nascente, se tornou um rio. Hoje eu continuo com essa atividade, né, na minha profissão, continuo trabalhando na área de designer. Claro que agora a gente está na era do digital, mas os princípios e os fundamentos começaram lá. Com 13, 14, 15 anos de idade, foi uma das primeiras realizações que né, fizeram parte aí da minha história. E é uma gratificação, uma felicidade poder ver que está sendo usado até hoje. E Fazendo Arte? O que você me lembra do Fazendo Arte na praça? O que vem na tua cabeça? Fazendo arte na praça, bagunça. Teatro fantoche, teatro fantoche. A criança era tudo festa, né? Imagina que era para uma criança, fantoche, naquela época era muito divertido, né? E aí, até hoje ainda é. E fazer papel reciclado, nossa, para criança fazer papel reciclado, era muito legal, cara. Então, assim, a Nascente Pequena já começou comigo já nesse sistema, é a pura essência da associação, é promover esses eventos para criança, para oportunidade, para conhecimento cultural, para educação. A Nascente Pequena, para mim, eu vou estar sempre levando no meu coração, vou estar sempre participando das coisas que não só por esse agradecimento, mas por tudo que a Nascente é. E aí, isso é algo cativante, né? Para mim, falar no Nascente é muito bom. Para mim fez uma parte importantíssima na minha infância, porque essa parte cultural, né, que sempre foi o objetivo desde que foi fundada a Nascente Pequena, é trazer a cultura, principalmente para as crianças, né, que é o futuro. As primeiras artes na praça que pegavam aqueles tonéis de papel reciclado, aqueles tonéis de fábrica grandão, e aquilo rolava na rua inteira. E as crianças com tinta, com pote, botavam a mão
marcava a mão, desenhava, era à vontade. A gente podia fazer arte na praça, literalmente mesmo, no chão. Era a minha infância. Minha infância foi essas brincadeiras, e sempre com um objetivo cultural que eu não tinha noção. Acrescentou totalmente para a minha profissão hoje, porque eu juntei a arte, que para mim, trabalhar com cabelo, quando eu comecei a trabalhar com cabelo, é uma arte, e eu juntei com a parte empreendedora, que eu aprendi com a Nascente Pequena, né? Já se vão aí 36 anos de Nascente Pequena. E aí, nesse período inicial, a gente fazia algumas atividades culturais na cidade que ainda eram muito simples, né? Simplórias, mas eu vejo assim como uma coisa muito genuína. E eu me lembro com muito carinho desse período, né? Que a gente estava começando a criar o estatuto ainda, criando algumas atividades. E uma delas me fez lembrar agora, né? Me fizeram lembrar, na verdade, porque eu já tinha até esquecido, mas foi um projeto do Lixo Bom. A gente estava começando a criar essa, vamos dizer assim, essa cultura, né, da população começar a separar o lixo, reciclar o lixo. E eu fiz um folheto, foi bem legal o desenho do folheto. E foi muito bacana ver relembrar esse período, né? E eu estou aqui para parabenizar os 36 anos de Nascente Pequena, de resistência cultural e de muito carinho, de muito amor pela arte, pela cultura da nossa cidade. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Cruzes, professor! Que maldade com os bichinhos! Hoje eu não teria coragem de cantar isso, não. Ah, Maria, mas não. Eram personagens assim do folclore, personagens fantasias, personagens de fantasia, sabe, Maria? Que não continham maldade nenhuma, as pessoas faziam isso sem nenhum pingo de maldade. Era uma coisa que era normal, eram brincadeira de roda, cantigas de roda, brincadeira de criança. As crianças da rua, as crianças do bairro. Ah, verdade, né, professor? Inclusive, a Nascente Pequena sempre incentivou essas brincadeiras e até hoje faz o resgate delas. Ô tempo bom! Ah, mas sim. Você sabe, Maria, se passaram 10 anos, olha, 10 anos. De 97 até 2007, a Nascente buscando parcerias, novos personagens, pessoas novas, criando novos projetos. E assim a Nascente fez muitos amigos, né, professor? Eu tinha uma necessidade de ajudar, e principalmente as crianças. Eu tenho essa coisa dentro de mim. E foi a oportunidade que eu tive aqui na Nascente Pequena, esse acolhimento que eles me deram, de eu poder ajudar e ver, ter o contato direto e fazer, né, e ajudar e poder saber que uma criança saiu de um projeto daqui, sabendo o que ele vai fazer, podendo pegar o lixinho. Quantas vezes eu já vi aqui as crianças já pegando o lixinho do chão. Mas a Nascente Pequena tem esse poder, né? Essa credibilidade. Não é à toa que ela está fazendo esses 36 anos, né? Como presidente, estava sendo formado o Conselho de Direito do município. Nesse dia, eu estava num resfriado, atacadíssima da minha rinite, e todo mundo vota, não vota, eu saí para tomar um remédio. Quando eu votei, todo mundo me cumprimentando, parabéns, você é a nova presidente. Eu disse que presidente do CMDC, eu falei, o que é isso? Como com o quê? Foi para criar o Conselho Tutelar. Gente, foi um reboliço. Uma coisa nova na cidade, ninguém conhecia, né, para ser implantado ali. Fui lá. E era uma determinação judicial. Judicial. Eu levei lá para o prefeito, na época, o papel, o documento lá, que o juiz tinha para lá. Eu tenho 90 dias para implantar isso. A obrigação sua é essa, tem que fazer isso. E ficaram todo mundo olhando para minha cara, porque ninguém sabia nada, né? Mas, graças a Deus, depois de tanta luta, de briga, de confusão, conseguimos implantar o Conselho Tutelar. A Nascente Pequena, para mim, ela é uma família.
E a palavra para mim que define, sempre vai definir essa instituição, seria um útero, um grande útero, onde acolhe, né, todas as demandas também trazidas dentro de um município, onde a gente sabe que só o poder público não dá conta de tudo, e a Nascente, enquanto ONG, também participando, né, de tudo isso ativamente, convidando profissionais, voluntariados a este lugar. Minha participação como instrutora de yoga, que foi muito importante, né, nessa instituição, fui acolhida, e também falar do sarau, né, o sarau que foi introduzido, né, por todos nós aqui, a Nascente acolheu também a ideia, e, a meu ver, é realmente uma grande gestação que deve continuar, porque a gente pretende aqui, já conversamos sobre isso, continuar com esse sarau, sim, por essa juventude, porque nós precisamos levar coragem e esperança para todas essas crianças. A gente é pequeno na essência do nascedouro, mas que se transformou num rio caudaloso que vai atravessando as cidades até o mar. Muito bem-vindo todos sempre aqui. Essa casa está aberta, ela é da cidade. Eu me encontrei muito em relação a essa questão social, fazendo isso, sendo alguém, ajudando as pessoas. E eu acho que a gente tem, na nossa história da Nascente, muito a que agradecer, né, às pessoas que passaram por aqui e que nos ensinaram muito também. Uma pessoa conversou comigo sobre a coleta do óleo de cozinha, né, usado. E aí eu sou muito grata a ele por ter me dado essa oportunidade de estudar sobre isso e trazer isso para a Nascente. Então foi um trabalho de formiguinha. Eu ia aos bares, procurando, conversando, conscientizando para começar a coleta do óleo. E foi assim que começou realmente. Depois nós conseguimos uma bicicleta, tinha um coletor e a gente vendia o óleo usado para Caxias, né? E a coisa foi tomando uma proporção que a gente não tinha mais lugar para guardar. E na época do Fernando Saraiva, ele conversou comigo de assumir, a prefeitura assumir isso. E virou política pública. Eu ouvia muito falar essa coisa do voluntariado, e vamos fazer ações, e vamos para a praça, e vamos para a rua. E aí me deparei com um grupo de pessoas que realmente fazia esse tipo de ação, né? E me trouxeram outras pessoas queridas que eu pude conviver, trabalhar junto, né? O Reinaldo da T Verde, o pessoal do artesanato, o pessoal da dança. Conheci um dos grandes apoiadores da Nascente, o Instituto da Criança. Então isso maravilhoso, né? Isso me fez ter uma outra perspectiva. Eu não quis mais morar em Teresópolis, mudei de Malicuia para cá, para ficar mais perto, para poder estar mais com vocês. E a gente fez muita coisa junto. Nesses 14 anos, nós começamos junto, eu trabalhando numa varanda com eles. Era o espaço que tinha, falei, vambora, é aqui mesmo. E a gente acabou dando um outro ar nessa parte do teatro, como você fala, né? Nós conseguimos montar um grupo, o Grupo Preservarte, a gente movimentou esse grupo com jovens. Hoje nossos jovens que passaram pela Nascente Pequena, pelo Preservarte, estão em faculdade, estão fora de Guapi trabalhando em outros lugares, e isso é muito gratificante. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia. Guapimirim é muito carente ainda nessa parte de social, né? De infraestrutura e da parte social. Então, todas as ONGs, né, aqui dentro de Guapimirim ajudam muito, né, ao poder público a realizar isso. Então, são pequenos projetos que acontecem, né, mas que vai formando os jovens, as crianças e jovens. Eu tive a oportunidade, através de conhecer a fundo a Nascente Pequena, com a minha madrinha que me indicou
que estava tendo um curso, ia ter uma ajuda de custo, que é aprender, e ainda ia ter uma ajudazinha de custo. Isso foi interessante porque atraiu a atenção, porque naquela época eu já estava começando a ser um adolescente e queria ter uma renda. Me inscrevi para o curso Plantando o Futuro, que era um curso de paisagismo. Lá eu aprendi muitas coisas, por exemplo, comecei a ter noção de responsabilidade, de horários, de trabalhar em equipe. Então foi um período crucial que talvez, se não fosse a Nascente Pequena, eu talvez caminharia para um outro caminho. Eles falavam sempre para a gente, talvez você não vai ser um grande paisagista, mas aqui você vai descobrir um dom para outra coisa que você vai conseguir levar para frente. Entrei para Nascente fazendo curso de corte e costura e fazendo curso vamos dizer assim, de artesanatos, em geral. O nome do curso? Era Maquinetando. Era um curso que a Julieta tinha naquela época, um projeto que ela tinha naquela época. O Maquinetando, ele foi criado para que não só as pessoas aprendessem só a costurar, mas ela criar, entendeu? Por exemplo, você tem uma blusa com problema, você pode transformar ela se você quiser. E também eu criei as ecobags. Em vez de jogar a lona fora, a gente trabalhava e fazia as sacolas de lona, entendeu? Foi sensacional. E com geração de renda. E com geração de renda. Então, aí como a gente criou, presta atenção, esse projeto, e a gente tinha contato com a Dudalina, né? Que é uma empresa do Sul. Dudalina é aquela empresa de camisa. De camisa. Eu cheguei para ele e falei assim, vocês não poderiam, já a gente faz a transformação, né? Nos doar retalho, tecido para fazer. Cara, eles mandavam os quadradinhos, um caminhão parava lá no Nascente com os quadradinhos todos. A gente depois transformou isso em sacolas, bolsas, como é que chama? Patchwork. Nascente Pequena, eu já conhecia o Paulo e a Regina, que estavam começando a desenvolver esse projeto na época, e aí o Instituto da Criança pôde abraçar várias dessas atividades dele. Entre elas, o Projeto Fênix, que é um projeto para desenvolver novas competências entre os jovens, projeto esse que foi de grande sucesso e para que esses jovens pudessem se desenvolver profissionalmente no futuro através de seus estudos. Mencionar o nome de umas 3 pessoas que foram fundamentais nesse trabalho junto com você? Uma delas foi a Ana Helena, que foi uma pessoa que hoje ela faleceu. Essa menina foi sensacional na nossa vida. Sem ela, não sei o que seria da gente. O que seria de nós se não tivesse a Giselda ali para fazer esse trabalho de costura, customização? Uma pessoa que foi maravilhosa conosco. É isso. É isso. Abraçou a causa. Abraçou a causa. Tem mérito, né, que merece. Costura muito. Claro. E uma das donas da Dudalina. Na ocasião, foi muito importante, porque eu precisava de sair. Para mim era importante sair, conhecer pessoas e fazer alguma coisa que eu me sentisse útil. Eu soube que ia ter um curso de corte e costura, então eu quis ver, porque me interessava, vamos dizer, aprimorar aquilo que eu já sabia. Junto com o curso tinha o artesanato também, que eu gosto muito de artesanato. Então, me satisfez muito naquela ocasião. E a Nascente Pequena, ela sempre foi pioneira na questão de gerar renda extra para as famílias, né? E esse espaço que está aqui, ele foi um espaço importante na época, porque houve aquela reunião dos artesãos e a gente teve uma proposta linda com o apoio de um empresário de Guapimirim, do Posto Texaco, para fazer a feira de artesanato lá, né? Que o Eduardo já mencionou, com 64 barracas, né? E tudo organizado, ele montou uma estrutura e isso estimulou aos artistas de Guapimirim, artesãos, a participarem dessa feira.
E a Nascente Pequena foi pioneira porque ela se comprometeu em reunir e apurar a qualidade dos trabalhos de artesãos para que a feira fosse um representante autêntico da nossa cultura e do nosso artesanato local. A cidade, ela precisava de, assim, vamos dizer, exaltar a sua identidade, cidadania. O povo sentia muita falta dessas reuniões onde as pessoas conviviam por quererem participar das atividades e tal. E esse movimento despertou o interesse porque muitos artistas que eram anônimos, né, queriam mostrar o seu trabalho, queriam desenvolver a sua arte. Uma grande oportunidade, grande oportunidade. O ponto de cultura, ele foi assim muito bom porque nos trouxe assim uma, como é que chama? Ampliou a Nascente Pequena e as pessoas ficarem envolvidas com o projeto Ponto de Cultura. As pessoas não têm ideia do que foi o primeiro evento do Ponto de Cultura, que foi na Banda. Compareceram registradas, e está registrado em ata, no livro de presença, 504 pessoas. O Guapimirim em Foco integrou a Nascente. É verdade. De uma forma geral. Então, entendeu? A Nascente hoje tem esse histórico, independente do histórico anterior dela e atual, mas esse histórico foi fundamental também. Mas por quê? Não é porque só por mim e nem por ele. A união das pessoas. A união fez a força acontecer. Acho que os jovens hoje que estão participando da Nascente, que eles façam essa conquista para o futuro. Que a Nascente, ela merece, cara. Entendeu? Ela fez muitos trabalhos lindos dentro do município. E nós fomos com Cheirone, meu filho, Tadashi, e eu fomos vice-campeão do estado. Fomos nós três e saímos vice-campeão. Volta Redonda tinha 10 jogadores, no Iguaçu tinha 12, e nós só tínhamos 3. Cheirônimo era o menorzinho, tinha 13 anos, 14 anos. E saímos vice-campeão do estado. Então aqui dimos mais incentivo. Eu fiquei várias vezes com o Tadashi na escola, lá no grupo, né? Incentivando as crianças, ficando, né? Você deve lembrar, né, Maria, que de 2007 a 2017, a Nascente ficou mais reconhecida, mais respeitada pelo caráter, pela forma dos projetos que ela criou. Foram projetos maravilhosos, que, na verdade, foram projetos pioneiros em Guapimirim. Ninguém fazia isso, né? Então, por isso, a Nascente ficou muito reconhecida e respeitada. Claro que eu lembro, né, professor? Minha mãe saía muito mais vezes de dentro da casinha para divertir as crianças com suas histórias. Não é? Eram projetos de cidadania, projetos de aprendizado. Mas sabe o que quer saber, Maria? Vamos deixar acontecer, porque depois vai vir a sua filha para contar essas histórias, vai vir o meu filho para conversar com você e vai a Nascente caminhando na história. E a Nascente Pequena, ela é responsável por tantas vidas, né? Por enriquecer tantas vidas. Quantas pessoas que fizeram trabalhos ali, quantas pessoas estudaram ali. Se profissionalizaram ali, desde a informática, né? Que é a nova tecnologia, a um crochê. Então, Reinaldo, o Code Club, que é o Clube do Código, né? É um projeto que ele surgiu na Inglaterra. Anos atrás, uma professora lá de informática, de TI, né, de computação, formada na área de computação, surgiu esse projeto. Ela começou a ensinar numa escola pública, né, lá de Londres, e desenvolveu uma metodologia para ensinar crianças a programar. Sabendo desse projeto, procurei saber como fazia para poder trazer isso para Guapimirim, trazer isso para dentro do espaço da Nascente Pequena, visto que eles sempre disponibilizaram, né, com muito carinho aí, o espaço para trabalhar. A Nascente Pequena, ali, com todo o seu empenho em conseguir computadores, enfim, equipamentos para que a gente pudesse ter
esse projeto realizado. E pelo sucesso desse projeto da Nascente Pequena, no Code Clube da Nascente Pequena também, né, isso contou muito, com certeza. Eu fui convidado a participar como membro da direção do Code Clube, da equipe, né, que coordena esse projeto no Brasil. Porque para além da criança aprender a lógica de programação, para além da criança desenvolver esse aprendizado, ela desenvolve outras capacidades cognitivas. Se desenvolve ali o trabalho em equipe, se desenvolve ali o pensamento matemático, o raciocínio lógico. A maior, na verdade, realização minha, que eu tenho, a minha pessoa, é poder ver alguém conseguir também as coisas que eu venho conseguindo, dar àquela criança uma possibilidade. Que a gente que entra lá, eu vou lá dentro da comunidade trabalhar, eu conheço a realidade, sabe? Hoje nós estamos aqui em vários bairros da cidade, trabalhando com projetos sociais. E aí você vê que a capoeira, como as outras artes, né, consegue dar uma perspectiva de mundo e de vida que eles não acreditavam. Se você não levar essa informação para eles, eles vão achar que a realidade deles é aquela ali, é o menino que vende droga ali na esquina, que anda assim com aquela roupa toda assim, que tira aquela onda, que é tudo errado. É a imagem que eles têm de qualidade, de vida. E aí quando você leva a arte lá para dentro, eu faço isso através da capoeira, você mostra para eles que tem algo muito maior aí. Que ter educação é legal, você explica que ter educação, você explica que respeitar os pais é legal, que ter amigos, ser honesto é bom. Então, eu tenho duas experiências com adolescente. A primeira, eu fiz formação de professores no município. E lá atrás, em 2006, 2005, tinha um projeto chamado Projeto Fênix, que era um projeto com a instituição Nascente Pequena e o Alcine Guanabara, onde eu fazia o curso normal, que era uma capacitação, um reforço escolar de forma diferente. Nós pegávamos alunos que tinham essa dificuldade, principalmente alunos periféricos e comunidades periféricas, e a gente trabalhava educação, cultura, economia criativa com esses alunos no horário contraturno. Eu vou melhorar mais um pouco, eu vou estudar muito para que esse projeto melhore. Olha só, esse trabalho é o trabalho que nós fizemos do folclore com eles, que esse mês nós estamos trabalhando em cima dessas riquezas da cultura popular. Você fez o quê? Ganhou o quê? No xadrez. No xadrez? Bate aqui, garota, grande. O Instituto da Criança, que é o nosso apoio, o nosso patrocinador, que eles nos ajudam realmente, não só ao Fênix, mas a instituição como um todo. Com muita alegria, todos vamos melhorar. E em 2010, 2011, eu volto para Nascente Pequena, agora como aluno do Preservarte. E é onde tudo começa. Eu nunca pensei para o teatro, nunca pensei em trabalhar na parte da cultura, mas foi dentro do projeto que eu comecei a me encontrar. Então, quando a gente fala sobre Nascente Pequena, a gente fala sobre quem são, de fato, os atores responsáveis pelo que a gente chama de memória, é se resguardar a memória. Para mim foi uma oportunidade de aprender um novo trabalho, abriu uma área nova na contabilidade para mim, entendeu? Olha, primeiramente eu quero agradecer a Nascente Pequena por abrir as portas para eu poder estar trabalhando com eles esse tempo todo. A confiança que eles depositam em mim, a parceria que nós temos, a amizade que eu tenho com toda a diretoria. Eu só espero que essa nova geração, que está chegando tanto na diretoria como em outros setores, possam se espelhar nesses mais velhos, que estão aí há muito tempo, com que eles executam as coisas, os projetos que às vezes eles podiam estar em casa no final de semana, com a família, e eles estão fazendo um projeto na praça, um projeto de criança, um projeto com mulheres, pela comunidade. Eu espero que essa juventude, eles se espelhem nisso para que a instituição possa continuar. Eu aprendi aqui em Guapi que a gente não deve ficar esperando para ver as coisas acontecerem. Muito mais importante é a gente fazer acontecer. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho importante essa noção e ela ser passada para as gerações futuras, porque o que ocorre? Não adianta você ficar em casa reclamando, por exemplo, em Guapi nada acontece. Faça. Se integre. Busque, enfim, integrar uma comunidade qualquer, entendeu? Que isso vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor
e também a melhorar as pessoas no seu entorno. Ei, professor Ivan, a Associação Nascente Pequena Nossa Casa sempre procurou estar à frente do seu tempo. E agora, com a era digital, distribui conhecimento com inclusão e qualificação profissional em seus projetos, né, professor? Com certeza, Maria. Mesmo com a chegada da Covid em 2019, que abalou o mundo, né? A gente conseguiu sobreviver. A Nascente não parou não, Maria. Continuou a história dela. Verdade, professor. Essa é uma parte da nossa história que eu não quero nem pensar. Eu, mamãe e todos aqui em casa usávamos máscara. Então, por esse motivo que de 2017 a 2023 foi preciso a Nascente se reinventar com novas atividades, novos caminhos, mas sempre mantendo aquele foco inicial de trazer pessoas, de juntar as pessoas, de acontecer de uma forma geral. Sim, professor. Por isso que eu, Maria II, filha da primeira Maria, saí do livro e vim aqui contar essa história com você. Essa linda história de sucesso da nossa muito amada Nascente Pequena. Eu não desconheço as dificuldades de fazer trabalho voluntário, eu não desconheço as dificuldades de você manter viva uma instituição. Pois bem, eu vejo, repito, com muito otimismo o nosso momento. Acho que a Nascente está atingindo um ponto, eu diria talvez um ponto de maturidade, em que ela está conseguindo estabelecer contatos cada vez maiores. E isso nos fortalece, e isso eleva o seu nome, e isso multiplica o resultado dos seus trabalhos, entendeu? De sorte que hoje a gente tem, por exemplo, atividades mensais muito numerosas e cada vez mais diversificadas, fazendo com que o nosso trabalho tenha um alcance hoje muito maior, infinitamente maior do que antes. E viva os 36 anos da Nascente, passando aqui para expressar meu sentimento de carinho, amor, gratidão. Realmente a Nascente faz um trabalho de cultura e a cultura é o que humaniza. A cultura humaniza o ser humano e a Nascente consegue fazer isso abraçando cada história, cada coração. A Nascente é um exemplo, a Nascente é um espaço para todos. Hoje a gente tem o prazer de realizar lá um trabalho lindo de inclusão, voltado, direcionado aos pais. Porque nós, como pais, né, e mães, a gente também precisa estar em socialização, muitas das vezes refém de um diagnóstico, ficando sozinho em casa, a gente também precisa, e a Nascente ela abraça a todos. A Nascente não é nem uma instituição, é um sentimento, é isso. Muita gratidão, Nascente. Viva 36 anos! Eu vejo como a Nascente ela é uma extensão da nossa casa. Esse momento de lazer proporcionado. Então, de repente, se a gente não tem uma oportunidade de ter um lazer dentro de casa, ou ter um espaço de acolhimento, né, um espaço em que está junto com a escola, fazendo atividade, continuar com esse propósito, continuar com essas atividades, ainda que a gente tenha, né, que envolver um pouco mais do digital, é normal, mas a brincadeira e tudo que a gente faz, a educação da forma com que a gente passa, né, isso precisa manter vivo, né, senão a gente perde a essência e perde sentido na nossa vida também. A dança do ventre, ela tem origem, tradição, e é isso que eu quero trazer, essa espontaneidade, é a dança da alegria. Vim conhecer a Nascente Pequena, em 2018. Eu acho que deve ter mais ou menos 6 a 7 anos. E desde então aí minha vida mudou totalmente. Hoje eu sou uma pessoa formada, sou muito feliz, sou professora, eu ajudo pessoas, como a Nascente me ajudou, eu também ajudo. Dou graças a Deus por toda a diretoria
que não só eu, mas como eles, todos nós abraçamos pessoas, ajudamos e queremos mais união, né? E mostrar que todos aqui têm valor. Eu vi várias pessoas que passaram pela Nascente, entendeu? Que houve uma formação como cidadão, entendeu? As pessoas que querem brigar pelos seus ideais e tudo. A Nascente foi isso, ajudou muito. Aquelas pessoas em formação de opinião, né? Não doutrinação, como a gente vê aí. Pelo contrário, formação. Eu acho que a Nascente Pequena é uma peça fundamental para esse desenvolvimento da cidade. Ela contribui muito. Tem pessoas incríveis que já trabalham aqui e que, com certeza, a sabedoria que eles deixam e todo o legado que eles deixam aqui são importantes até para eu conseguir passar isso à frente, porque as atividades, o acolhimento, o envolvimento social que tem das pessoas aqui, isso está se perdendo. Então você tem um espaço em que as pessoas já chegam aqui e veem o espaço, participam, né, das atividades, se sentem incluídas nessas atividades, isso é muito importante e a gente consegue perceber até nos adolescentes, nos mais novos, o quanto eles são abraçados pela instituição. Eu estava fazendo um trabalho de pesquisa que eu tinha que pegar depoimentos de pais que tivessem seus filhos fazendo alguma atividade em alguma associação cultural. Meu primeiro contato foi através da Regina, que me recepcionou com todo carinho, atenção. E também a Márcia, a Marinete, que muito amáveis e atenciosas, me ajudaram muito. E eu fiquei com aquele desejo de contribuir também com um trabalho maravilhoso que eles fazem ali, que eles se dedicam de coração, assim, é um trabalho grandioso que eles fazem ali. Quando a Mira falou comigo, né, de que ela tinha essa intenção, esse desejo de contribuir com a Nascente de alguma forma, eu falei, não, vamos lá, vou conhecer o pessoal. Fui a uma reunião com eles, e na reunião, quando eles começaram a apresentar toda essa história maravilhosa, né, e a gente pode, né, eu, por exemplo, quando eu lido, como eu já lidei com muita gente diferente de vários níveis, né, e muitas ONGs, né, muitas instituições, eu falei, cara, eles são uma equipe, um grupo idôneo, né, um grupo que tem realmente comprometimento em trazer transformação. E isso me identifiquei. E quando eles mandaram toda a documentação, né, tudo muito organizado de toda essa história, eu falei, não, a gente precisa fazer então, né, algo, né, dentro da história. Então, hoje, literalmente, eu respiro Nascente, né? Eu estou em casa, tenho as minhas coisas de casa, mas fora de casa eu só penso na Nascente e em como fazer para fazer essa captação desses novos membros, né? Desses jovens, que a gente possa fazer esse legado continuar, né? Porque são 36 anos, né? Não são 36 dias. E é cada projeto lindo que muda a vida das pessoas realmente, realmente. E que isso é mais importante, Reinaldo, gostar desse tipo de colaboração, ser voluntário, porque ser obrigado não sai nada de voluntariado mesmo. Então a geração sempre viveu disso, perrengue pra caramba, mas sempre para cima, nunca pensamos para baixo, sempre para cima. Quando eu fico sabendo que a Nascente Pequena está na casa onde eu fui criada, é muita coisa que a Nascente trouxe para Guapi, né? E saber que está aqui, nesse cantinho, eu falei, só Deus, é Deus abençoando tudo isso, é Deus colocando a mão em cima disso tudo, sabe? Os jovens, os mais jovens que estão entrando agora, não pode deixar morrer isso. Porque cultura, um povo sem cultura é um bando de gente ignorante. A gente tem que levar isso adiante. Sem cultura, feliz o povo que tem cultura.
Então eu quero que eles continuem, porque isso daqui é uma cultura. Olha quantos jovens aí, quanta coisa errada que está acontecendo. E a gente precisa disso. Então eu torço. Eu quero ver os 30, 40, 50, 100, mas não sei se eu vou durar até lá. Mas eu quero que isso repercuta de uma tal forma positivamente, não só dentro do município, mas fora. Os jovens hoje estão mais antenados, eles têm maior conhecimento com a tecnologia, com a informática, só repetindo e frisando para que eles lembrem. Um povo sem cultura é um povo morto. A capacidade que a gente tem de abraçar as pessoas, né? De acolher as pessoas, eu acho que é o grande diferencial da Associação Cultural Nascente Pequena. É o acolhimento, os depoimentos das mães, os depoimentos dos alunos, são sempre em relação a isso, como a gente é acolhido na Nascente. E essa emoção de você estar vivendo hoje os 36 anos sendo comemorado hoje? Com muita alegria que teve pessoas muito importantes aqui na Nascente, junto com a Marinete, que sempre teve na Nascente, a Regina e o Paulo, sempre juntos também, compondo, fazendo um papel de amadurecimento da coisa. Cresceu e apareceu, e hoje é um dos orgulhos do nosso município, a Nascente Pequena, que começou antes de Iguapi ser município. Olha, se eu que tenho 17 anos já influenciou grande parte da minha vida, imagina o resto. Assim, é uma coisa muito grande, é um projeto muito grande. E diferente de outros projetos que a gente vê nascendo por aí, sempre foi um projeto que teve uma boa intenção, sabe? Não é uma coisa que visa lucro, que visa qualquer outro tipo de coisa egoísta, muito pelo contrário, a Nascente Pequena está sempre visando o desenvolvimento pessoal de cada um. Desde sempre eu sempre fui muito tímida, e ter contato com outras pessoas, com as professoras principalmente, que sempre foram muito gentis e educadas, ajudou não só na questão da arte, mas como na questão do desenvolvimento social. E eu agradeço ao meu povo, agradeço a Deus primeiramente, agradeço ao meu povo por ter me ensinado, e eu hoje estou passando para frente o que eu aprendi. E agradeço a Nascente Pequena por tudo que ela fez e por tudo que há de fazer ainda por muitos. A Nascente chegou num momento muito especial na minha vida, e a equipe, todas as pessoas, é muito acolhimento, é muito amor, é um sentimento que transborda o tempo inteiro. Todos os anos, a Nascente Pequena, junto com os nossos estudantes jornalistas, fazem esse evento aqui na praça, oportunizando que crianças da nossa comunidade, do entorno da nossa escola, possam vivenciar momentos recreativos, momentos artísticos, de contação de história, de movimentos, de dança, de interação. O Colégio Estadual do Guanabara está muito feliz por mais um ano poder participar junto com a Associação Cultural Nascente Pequena. E agora, professor? Ao longo desses magníficos 36 anos de trajetória, nós erguemos com o coração palpitante de realizações. Em cada passo, em cada esforço, não é, professor? Sim, Maria. Construímos um legado que ecoa nas entranhas de Magé e Guapimirim. Não somos apenas uma entidade, somos um farol incansável de almas dedicadas. Olha, mas sim, nossa jornada é marcada por honra e títulos, mas é no voluntariado que nós identificamos a verdadeira magia. Nas tempestades, encontramos a coragem para persistir, né, professor? Sim, minha linda Maria. Assim construímos o mosaico da nossa cultura, da cultura de Guapimirim. É isso! Enquanto nossas mãos trabalham, nossos olhos brilham com os reflexos da arte e da cultura regional, não é mesmo, professor? Sim, Maria. Exatamente. Acreditamos que a possibilidade que nasce de nossa diversidade, onde cada nota, cada esforço coletivo molda o caminho. Sim, professor Ivan. Unidos pela determinação, vislumbrando horizontes de promessas e prosperidade.
E a cada passo compartilhado, Maria, seja um tributo à nossa missão grandiosa pela conquista tão sonhada de nossa sede própria. Circo, dança, música, capoeira e uma performance em conjuntos à la Saltimbancos. E assim, eternamente na minha história, esses doidos santos continuam escrevendo mais um capítulo do nosso livro. Era uma vez Nascente Pequena. Quando florar na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir chimão. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Trinta e 36 anos de história não é coisa fácil de se escrever. A trajetória tem seus altos e são muitos baixos de estarrecer. Mas enfrentando os desafios com coragem e amor no coração, somos testemunhas vivas do poder da união. Nascente pequena, cultura e arte é o seu ar. Acreditando em tantos sonhos, essa caminhada vai continuar. Nascente pequena, orgulho de te ter aqui. São 36 anos de história na nossa cidade de Guapimirim. Nascente pequena, cultura e arte é o seu ar. Acreditando em tantos sonhos, essa caminhada vai continuar. Nascente pequena, orgulho de te ter aqui. São 36 anos de história na nossa cidade de Guapimirim. Nascente pequena, orgulho de te ter aqui.